seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente possa aprender mais um pouquinho, né? Seus ensinos. Hoje eu vou retomar aquela parte que eu parei, né, e tive que me ausentar, e nós estávamos estudando sobre o capítulo 19, sobre a prosperidade. Eu tive assistindo a última aula que vocês tiveram, né, e vi que vocês, de certa forma, trataram desse assunto, né, da questão da prosperidade, da questão de a gente ter muito mais daquilo que a gente precisa, de muitas vezes em detrimento daqueles que muito necessitam, né? Mas vamos ver aqui, eu não vou fazer um retrospecto, né, dessa lição, acho que ela vem sendo discutida ao longo dos estudos. Então vamos ver nesse pedacinho aqui o que nos diz. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porque, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Interessante que Emmanuel toca num ponto, né? Os sagrados objetivos da criação. Quer dizer, Emmanuel está colocando aqui para a gente que pouca gente no mundo, né? Ou nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Eu estava lembrando aqui do, do Mandela, né? Foi o presidente da África do Sul. Ele ficou preso, eu não me lembro exatamente, por 15 anos, 20 anos, não me lembro o tempo que ele ficou na prisão. E no momento que ele foi eleito presidente, não houve, pelo que a gente vê nos relatos e tudo, né, pelo noticiário, nenhuma ação de reprimenda, nenhuma ação de vingança, nenhuma ação de. Ele recebeu um encargo e ele fez um trabalho muito grande de harmonização. E se a gente for pensar quais são os sagrados objetivos da criação, isso é algo que nós precisamos meditar bastante. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. O que significa isso? Nós temos conflitos, nós temos guerra, nós temos crimes odiosos, mas nós também temos coisas grandiosas também, sacrifícios em favor da humanidade, né? Nós temos relatos aí de vários, né? Mas qual é o objetivo nosso aqui na Terra? Nós que estamos vivendo nesse planeta. Eu estava meditando sobre isso, ouvindo o Paulo Henrique Figueiredo, ele falou algo muito interessante que eu achei. Ele disse o seguinte: nós estamos aqui para transformar esse planeta num mundo feliz. E o que vem a ser um mundo feliz, né? É quando a gente não tem mais medo, né? A gente não olha o nosso próximo com receio. A gente não vê pessoas desamparadas, a gente não vê mais crianças desamparadas no mesmo sentido, órfãos, sem educação, submetidos a trabalhos degradantes, né? E esse trabalho vai ser feito por nós. Então, quando Jesus permite que a gente assume, vamos dizer, uma condição próspera materialmente falando, uma condição de comando, seja numa empresa, seja no governo, isso é para que a gente busque a harmonização, a união das pessoas e não a competição. Porque nós somos educados, todos nós, com um sentimento de competição. Isso é um negócio muito complicado no nosso caminhar aqui na Terra.
Não sei se vocês já observaram isso. Qual é o melhor aluno? A gente é educado assim. A gente é, também na escola, né, a gente é classificado aqueles que tiraram notas altas, é dado um prêmio para eles, né? E aqueles que estão com nota baixa, é considerado que eles estão atrasados, né? Não há uma lei de o grupo cooperar para que aquele que está com mais dificuldade seja ajudado por todos. Então, a gente vive um ambiente, né? Quem chegou no primeiro lugar, né? Campeonato disso, temos uma cultura de competição, de guerra mesmo. Então, o país, às vezes, se sente no direito de dominar o outro, né? A gente vê uma situação que nós estamos vivendo hoje, grande perigo para a humanidade, que é a situação de Taiwan e a China, né? Onde é uma situação delicadíssima. A base eletrônica do planeta Terra está toda ali. E uma reconstrução de uma fábrica daquela, nós estamos falando de bilhões e bilhões. Então, você vê a dificuldade que nós temos ainda nesse nível de convivência que nós temos, de entender quais são os sagrados objetivos da criação. Ou seja, qual é o objetivo nosso aqui na Terra, né? Nós estamos num processo que é dito de transição do mundo de prova e expiação para um mundo em regeneração. Então, é um processo bastante conturbado. Não sei se vocês têm observado o momento que nós estamos vivendo. E eu estava querendo fazer essa consideração, porque esse conceito de prosperidade que nós temos aqui no mundo, eu vi que vocês discutiram bastante sobre isso no encontro passado, é algo que tem trazido muita dificuldade para nós. E fica uma pergunta: como que vocês acham que nós podemos trabalhar nós, na nossa pequenez, no nosso pequeno campo de atuação, para trazer esses sagrados objetivos da criação, para nós contribuirmos, né, para esses sagrados objetivos da criação? O que vocês acham? Vamos andar mais um pouquinho, então. Vamos caminhar com o Emmanuel aqui. Antônio, Oi, filho. eu acho que a nossa contribuição hoje é muito pouco, mas é o pedacinho que nos cabe. Está ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, Fausto. Tá. É o pedacinho que nos cabe. Por quê? Nós ainda estamos muito no começo dessa transição. E a nossa imperfeição ainda é muito grande. Se a gente pegar parâmetros para comparar, nós estamos ainda a 5%, no máximo 10% perto de alguma coisa do que foi Chico, do que é Divaldo, do que é o Raul Teixeira e tantos outros por aí, que têm as suas obras, que fazem, que ajudam. E acredito que praticamente 90% dos espíritas estão nessa mesma faixa, né? Mesmo porque tem espíritas hoje que estão divagando aí no mundo de tecnologia, de visita de outros planetas. Então, querem estar avançado demais e não estão preparados para isso. Não estão preparados para isso. Então, eu acho que a gente tem que caminhar devagarzinho, fazer aquilo que nos é possível fazer, porque se a gente for querer extrapolar isso, a gente vai acabar triplicando o caminho, vai se comprometer mais ainda,
vai demorar mais na próxima encarnação, porque vai, vamos dizer, na balança débito e crédito, a gente vai estar mais com débito do que crédito, e aí vai ter que voltar de novo para reparar as coisas de algum tempo atrás e dar o último. Então, acho que a gente deve ir devagar. Se a gente fizer 1% e fizer bem feito, ótimo, tá bom. E a gente conseguir não adquirir mais nessa encarnação, ótimo. Porque não tem como. Veja, o mundo hoje está tão conturbado, como você falou, que é muito difícil você acreditar nas pessoas, acreditar na mídia, e você pelo menos tentar entender a mídia. Porque é tanta, é tanta coisa voltada para o eu, né? Para o meu benefício, para o que eu preciso, do que praticamente para alguém. Você pega esse pessoal da mídia, eles caminham no sentido daqueles que lhe proporcionam estabilidade, conforto, que podem manter o seu padrão de vida, que podem manter as suas paixões lá em cima, né? Manter sempre elas atualizadas. E, como você disse, esquece do resto do mundo. Eles trazem a notícia, olha, tem 5 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tá bom. Agora, o que é que esses jornalistas que vão pesquisar isso, que vão olhar, que correm atrás da notícia, que vão lá, que fazem a reportagem, que mostram, o que é que eles fazem para mudar isso? Então, nós somos um número pequeno. Mas se a gente fizer bem feito, fazemos a nossa parte. Quem sabe se a gente der uma melhoradinha razoável nessa, a gente, em vez de reencarnar daqui 50 anos, a gente consiga reencarnar daqui 100 ou 150 anos. É porque vai acontecer com muitos de nós, né? Vai deixar essa vida, chegar lá. Meu filho, o negócio é o seguinte, ó. Nós temos um serviço para você aqui, ó. Tem um matinho aqui que precisa capinar, dar uma plainada nele, dar uma limpadinha aqui. E nesse mato está cheio de irmãozinho nosso aí que está precisando, né, sair dele. Você vai lá ajudar. Aí você passa lá 10, 15 anos trabalhando lá. Aí eu falo assim, bom, meu filho, agora que você já capinou bastante, você vai voltar lá, né? Você vai reencarnar para você fazer mais um pedacinho lá embaixo. Mas, como dizia Chico, né? E como diz ainda Divaldo hoje, ninguém pode dizer com certeza quando será toda essa transição. Porque tudo isso vai depender do livre-arbítrio. E hoje tem muito pouca gente nesse mundo preocupada com os objetivos da criação. Eu tenho visto quantas palestras as pessoas têm proferido, né, feita em cima desse tema das pessoas se melhorarem, das pessoas serem melhores, se compenetradas, se elas têm uma religiosidade, não importa a doutrina que seja, mas ter mais fé, ter mais confiança. E tem tanta gente interessada nisso, não. Né? Não tem muita gente interessada nisso, não. Estão mais interessados em a vida deles, né? E, por exemplo, Chupatinhas é uma beleza, né? Ele vai bem com tudo. Se não pega, ele faz tudo que pode, mas se você tirar uma moedinha da casa forte dele ali, pronto. Aí, uma moedinha só uma, né?
Então, é pequenininho assim, ele sai que sai arrastando todo mundo. Mas é isso, eu acho que a gente pode devagarzinho ir ali, chegar em algum lugar. Só queria colocar uma coisa para vocês pensarem. Quando Jesus veio há 2000 anos, 2000 anos já vai quebradinho, né? O que ele fez? Ele reuniu 12 discípulos, né? Tão humanos como nós, né? Com tantos defeitos como nós. E ele foi convivendo, né, com esses discípulos, e, e o exemplo dele foi tocando aqueles 12 corações, né? E a gente viu, mesmo Judas, que se perdeu ali no primeiro instante, hoje a gente sabe o grande trabalhador que Judas se tornou. Eu estava pensando, se todas as casas no nosso planeta tivessem o hábito de fazer o evangelho no lar, de fazer a leitura do evangelho, pelo menos 5 minutos todo dia, fazer uma meditação, o quanto que extraria de proveito para nós, né? Nós não podemos exigir isso de ninguém, mas nós podemos fazer. Hoje eu estava ouvindo um relato, e me tocou bastante, uma pessoa que mora em prédio, né? Não sei se você já tem a oportunidade de morar em prédio, normalmente no prédio moram 100 famílias, 200 famílias, dependendo do condomínio, e é muito comum você entrar no elevador e ninguém olhar para a cara de ninguém, né? Mas tem pessoas que olham, tem pessoas que prestam atenção em volta. E nesse prédio, com todos, né, tem as pessoas que trabalham na faxina, que cuidam, né, da limpeza do condomínio e tudo. E tem uma senhora lá que ela observou que essa senhora que fazia a faxina estava muito triste, assim, cabisbaixa, não era muito do normal dela. O normal dela, ela chegava alegre para o trabalho, apesar de estar ganhando um salário de faxineira, apesar de ter um trabalho árduo, né, que não é um trabalho simples, ela estava sempre cantando, sempre alegre. E essa senhora lá, que morava no condomínio, essa senhora não estava bem. Ela olhou para a senhora, ela sentiu a senhora. E quantos passaram por ela e não perceberam? Bom, ela chegou e perguntou: olha, a senhora hoje não está daquele jeito que a senhora sempre está, a senhora está sempre alegre, sempre tem uma palavra assim de incentivo, e hoje eu notei que a senhora está calma, minha filha. E mora eu e a minha filha só. E a gente sofreu uma enchente, a nossa casa foi praticamente destruída. Eu não tenho onde guardar as roupas, a lama tomou conta. Então, praticamente eu e minha filhinha, nós estamos sem roupa. Bom, a senhora falou nada, né? Já entrou em contato com as amigas e tal, e o prédio começou uma campanha para ajudar a senhora. E olha só, tudo nasceu porque teve uma pessoa que teve um olhar para o outro, né? Olhar assim, olhar de ver que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está sufocando aquela pessoa. E isso é uma das coisas que nós, que estamos dentro da doutrina, depois nós vamos falar de hábito, né? Mais na frente, nós precisamos de adquirir esse hábito do olhar. Isso nós podemos ir fazendo. Eu lembro uma vez que eu trabalhei um determinado período com os orientais, né, durante um período da minha vida. Eu lembro de uma conversa, essas conversas durante o almoço e tal, o senhor estava falando assim: você sabe uma experiência interessante que nós tivemos lá na China? Tem uma cidade lá que a gente deixa ela completamente limpa em menos de meia hora. Eu brinquei com ele: mas que mágica é essa? Deve ter uma equipe de faxina muito grande. Não! Foi feita uma campanha junto à população que todo dia, num certo horário, sai todo mundo para limpar a frente da sua casa. Catar lixo, tirar as folhas, desentupir o lugar de coleta de água, né, o bueiro, água pluvial e tal. E a gente foi criando uma disciplina e divulgando. Não é uma cidade grande, é uma cidade com uns 100 e poucos mil, que na China é uma cidade pequena, né? 100 mil habitantes na China
é uma aldeia. Mas foi uma experiência que o governo desenvolveu para que esse trabalho fosse, a população tomasse consciência e tal. Isso é muito comum em países comunistas, que isso é feito um pouco na marra, né, na força. Eu achei interessante que, na medida que a gente for, que o evangelho for penetrando nos lares, você pode ver uma coisa muito interessante. O que as trevas mais combatem hoje? A família. Você pode observar que as novelas e todos os filmes e tudo é banalizar a família. Separa, larga para lá, os filhos larga para lá e tal. E a gente vê que o lucro de toda a transformação nos objetivos da criação é a gente trabalhar a família, trabalhar os conceitos do bem, não vou nem falar conceitos cristãos, porque não é só o conceito cristão que é focado no bem, nós temos outras religiões também, onde isso é tratado de uma maneira muito boa também, mas nós cristãos é divulgar cada vez mais, dentre os nossos, na medida do possível, esses conceitos, esses sagrados objetivos da criação e vivê-los. Porque muitas vezes a gente não tem olhar para o outro. É muito comum, um amigo meu espírita, ele falou uma coisa assim que ele ficou apavorado. Ele falou assim, olha, eu fazia campanha de sair nas ruas do Sopão e ia levar sacola para o pessoal, comida, levar sopa e tal, e visitava os viadutos lá em São Paulo e tal. Agora, você não sabe o que é pior. Uma das pessoas que frequentava a gente, com a gente, ia lá, estava passando fome e ninguém sabia disso. Do grupo, hein? Ele falou assim que ficou assustado com a falta de sensibilidade, muitas vezes, que ele mesmo, né, está falando dele, ele mesmo tinha em relação àqueles da convivência deles no trabalho. Eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente está muito. Acho que o grande mal da nossa sociedade hoje é a indiferença, né? Esse é um negócio que eu tenho pensado bastante nisso. E, e a gente está sempre ligando, né? A gente está sempre em contato com o público, está sempre em contato com outras pessoas, né? E como é o nosso olhar, né? Isso é algo que eu fico pensando. Mas, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Antônio, você já refletiu sobre o trabalho do Chico? Eu fico pensando. Veja, olha, a gente lembra muito do Chico de algumas coisas básicas, né? As reuniões, as cartas para as mães, né? A doação de alimentos e de sopa lá debaixo da abacateira. São as coisas mais corriqueiras que a gente lê. Né? Algumas histórias que o Bacelli conta, que o Divaldo conta, né? Que o Geraldinho também conta, e outros que já partiram também, que contaram. Mas você vê, o Chico, em toda a simplicidade dele, ele despertou em todas aquelas pessoas que conviveram com ele o ato cristão. Então, todas aquelas pessoas que ajudavam ele tiveram ele como exemplo. E veja, e a coisa não é pequena, porque são pessoas, são de todas as classes sociais, de todas. E ele partiu, retornou ao plano espiritual, e o trabalho dele continua. Quer dizer, o trabalho que ele iniciou continua, porque essas pessoas têm implantado no seu coração os ensinamentos dele, os exemplos que ele deixou.
Então, aquelas pessoas que têm uma vida abastada, que têm uma vida financeira muito tranquila, continuam ajudando, continuam doando. É claro que o tempo vai passando e esses mais antigos vão retornando ao plano espiritual. Já fizeram a parte dele. Mas se alguém da família continua e passa para outro, isso continua. Mas aqueles que viveram na cidadezinha pequena, lá de Pedro Leopoldo, estavam com Chico, de Uberaba, eles estão lá fazendo o trabalho deles devagarinho. Da mesma forma, as pessoas que trabalham com o Divaldo. Então, assim, todos eles que trabalham lá na Mansão do Caminho, lá, que cuidam das crianças, que ajudam, as crianças que cresceram lá na mansão, que têm família, né, que já formam família hoje, continuam ajudando, continuam fazendo, têm o hábito. Eu estava ouvindo uma palestra outro dia da Josiane Bahia. Nossa, eu fiquei encantado com aquela moça. Ela estava fazendo respondendo respostas para um grupo espírita de Houston, nos Estados Unidos. E tinha gente, a pessoa que estava mediando, tinha pessoas do mundo inteiro, tinha pessoas da Índia, da França, da Inglaterra, da Rússia, do Canadá, tinha pessoas da Itália. Então, assim, eu falei assim, olha, Josiane, você tá envolvendo, as suas falas estão chegando em todos os cantos do mundo. E se essas pessoas que acompanharam a palestra dela, né, ela estava falando sobre a Páscoa, contando as histórias dos... Ela não chama eles de apóstolos, ela chama eles de evangelistas. Os evangelistas. Né? Então, ela contando as histórias que eles viveram com Jesus, como é que foi, como é que as coisas aconteceram. É muito interessante isso. Então, veja, nós não precisamos ir muito longe. Aqui em Paulínia tem nosso curtinho, tem outras casas espíritas, e cada um faz a sua parte. E quando a gente divulga isso, quando cada um faz o pedacinho que pode fazer, isso se tornando um hábito, mas outras pessoas virão, outras não virão, mas vai continuar, de uma forma ou de outra. E as coisas vão evoluindo. Então, o Chico foi embora e todo o trabalho dele continua lá. Talvez com menos intensidade, talvez... Mas aquelas pessoas que acompanharam, né, desde pequeno e agora estão crescendo, os pais vão saindo e os filhos vão entrando. Então, veja, é um trabalho que ele começou, um trabalho de... Foi um formigueirinho. Né? Ele foi, tirou a terrinha lá, tirou as primeiras e foi criando ali as outras formiguinhas e hoje estão todos trabalhando. Então, o trabalho do Chico é enorme. A gente vê as obras que ele fez, a gente vê isso, mas para analisar o que ocorre nos bastidores disso, por trás das cortinas, né? Por trás do palco, lá, aquelas pessoas que trabalham escondidinho. E é isso que a gente precisa fazer hoje. O problema é que tem pouca gente que quer. Tem pouca gente que quer. Mas, ô Fausto, vamos fazer. Vamos fazer. Hoje eu estava conversando aqui com um vizinho que chegou, ele veio do Rio. Né? Veio morar aqui em Paulínia, porque ele disse assim, olha, ele está na casa do genro dele, ele disse, olha, a minha esposa estava entrando em depressão, porque ele tinha medo de sair na rua. Olha o ponto que a gente chega. Uma pessoa, ele tem 83 anos. E a pessoa tem medo, a mulher dele tem medo de sair na rua. Aqui ela está saindo, ela chega no portão, ela olha, ela vê que não tem ninguém, ela sai na calçada, ela vai na rua, ela olha, ela volta para casa e diz, nossa,
é uma paz, né? Mas você vê o medo que isso gera na pessoa. E isso acaba endurecendo o coração. Não é? Acaba endurecendo. A pessoa acaba pegando medo de fazer as coisas porque está num mundo que não sabe o que acontece. Mas sabe, Fausto, nosso trabalho, né, a gente que está recebendo, né, essas informações, realmente o medo e a gente tem que tirar isso de lado, fazer nosso trabalho e confiar em Jesus. Ele está só pedindo para a gente o que nós temos. Ele está pedindo para fazer a multiplicação. Ele está só perguntando o que você tem para oferecer, né? E só, mais nada. O problema é que muitas vezes a gente fica muito preso na multiplicação. A multiplicação é trabalho de Jesus. E, e o medo é terrível, realmente. Mas nós não precisamos ter medo, nós precisamos vencer isso. Porque nós estamos vivendo um mundo realmente que não é muito diferente do que, vamos dizer assim, Jesus viveu lá naquela época, né? De violência, de coisa, quer dizer, mas à medida que a gente está ali ligado ao bem, está faltando, o máximo que pode acontecer com a gente é a gente perder essa vida material, mas não vamos perder a vida espiritual. Não vamos perder a alegria de viver, né? E esse é o perigo. Quando a pessoa perde a vida espiritual. Esse é que é o problema. Porque a vida material nós vamos perder um dia ou outro, né? Isso aí não tem como a gente evitar. Isso aí, realmente, se a gente ficar preso a isso, a gente está lascado, né? Isso é o medo do instinto, não é o medo da razão, né? Então, algo muito profundo, né, Fausto, para meditar. Esse medo é danado, hein? Porque ele deixa a gente muito materialista. Esse é o problema, Fausto. Por isso que nós temos que vencer isso, entendeu? Vencer os nossos instintos e fazer uso da vontade e da razão. Quando começou o nosso cantinho, ele começou por quê? Assim, a assistência social do nosso cantinho era pequena, praticamente, né? Porque a Leda tinha aposentado, tinha vindo para cá, e a única assim, assistência social que fazia era a visita à Divinolândia, que constantemente ia se lá. Né? Então, qual era o trabalho do nosso cantinho na época? Era o auxílio à espiritualidade, auxiliar esses irmãos desencarnados. Essa era a função básica dele. Por quê? Porque irmãos encarnados tinham diversas outras religiões que já faziam. Mas, em Paulínia tinha centros, sem ser o nosso cantinho, tinha mais 3 centros, mas que 2 deles não recebiam espíritos, não tinham trabalhos para auxiliar esses necessitados. Não tinha. Eu vou fazer uma pergunta para você, Fausto. Qual é a pior fome? A fome material ou a fome do espírito? Porque o grande problema, por que o evangelho no lar é importante? Toda casa tem desencarnados. Toda. Não existe espaço vazio. Onde há encarnado, tem desencarnado. E aqueles que moram com a gente são espíritos que nós estamos muito intimamente ligados com eles, no bem e também em situações de resgate. Então, o Evangelho no lar, quando a gente lê o Evangelho em voz alta, que tem espíritos que eles não conseguem ouvir pelo nosso pensamento. Então, é muito importante aquele momento de leitura em voz alta na casa. E isso nós já conhecemos. Esse é o alimento espiritual, porque quando você mata a fome do espírito, você mata a fome para a eternidade.
Você não mata a fome de um dia, de uma semana, de um mês. Eu vejo muitas vezes os centros espíritas, e isso o nosso cantinho, graças a Deus, ele tem isso mais aberto, muito preocupado com a fome material e muito pouco preocupado com a fome espiritual. Então, temos que trabalhar nos dois lados, não é isso. Mas é muito mais importante para que haja equilíbrio. Por que as pessoas vão lá tomar paz? Por que muitas vezes a gente está desequilibrado? Isso é algo para a gente fazer essa pergunta. Por que eu me desequilibrei? Isso acontece comigo, até com certa frequência, de me desequilibrar, espiritualmente falando. Mas muitas vezes é porque a gente não traz o evangelho, né, para a vigília. Então, o nosso cantinho ele tem esse trabalho mediúnico, é dos poucos centros, hein? Parece brincadeira isso, tem centros que parece que tem medo de espírito. Então, o nosso cantinho, graças a Deus, a gente tem esse cuidado. Tem mesmo, eles têm medo de espírito. Se entrar um espírito lá se materializar, sai todo mundo correndo. É verdade, Faustinho. Eu sei que é. É verdade. E eles acham que o negócio é o seguinte: quanto mais cesta básica nós fizermos, nosso lar está garantido. Fala sério. Então, são coisas que nós precisamos conversar com muita clareza, nós que estamos estudando a doutrina, precisamos falar isso com clareza com as pessoas. Gente, está notando que a coisa está meio conturbada em casa? Lê o Evangelho em voz alta. Abra o acaso e leia. E confia. Isso é fundamental. Percebeu, principalmente quem é médium, tem mediunidade, percebeu, opa, vamos ler o Evangelho. Nós já tivemos que fazer isso assim diariamente na nossa casa. Antônio, esse é um dos objetivos da criação. É isso. É um dos, porque aqui ele está falando, olha, para os, não é para o sagrado, é para os sagrados objetivos, não é o objetivo, é objetivos. Então, são vários os objetivos da criação, e esse é um deles. Esse é um deles. Então, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina, mas nós não somos espíritos, então não podemos influenciar eles para o bem. Não, nós só recebemos influenciação negativa. Eu conheci um moço, que foi a pessoa que me introduziu à doutrina espírita. Olha, ele tinha uma capacidade. Chegava um espírito lá, mas o espírito estava lá, o bichinho arrastando no chão, tá? Mais para tapete do que para a gente. Ele ia conversando, o espírito ia ganhando força, levantando, virando gente. Ele falava assim: Antônio, você precisa decidir se você quer ser influenciado ou influenciado. Agora, qual é a influenciação mais poderosa que tem? O Evangelho. Mas olha, não é só de palavra, não. De vez em quando é bom ler e tal, mas de você viver. Então, você quer ser influenciado ou influenciar? Porque a gente lê aquela 459 e fala assim, eles influenciam a sua vida e tal, a gente fica assim, nossa, né? Vocês estão dominando. Não, você também pode influenciar para o bem. É isso que nós precisamos acordar, nós espíritos. Nós temos uma força que nós estamos negligenciando algumas vezes. Estou falando no geral, viu, gente? Estou falando dentro do movimento, dentro do geral da que a gente está vivendo, né? O Faustinho tem visto as palestras, tem dito muita coisa que não faz sentido também, né, Fausto? Tem umas coisas que é meio... Não faz sentido. Estão ensinando ao contrário, né? Ensinando ao contrário. Então, eu falo assim, essas conversas são boas e a gente precisa falar as coisas com muita clareza, né? Porque eu estou falando, eu sei que vocês já conhecem, já tem, mas a gente vive, por exemplo, no nosso lar. Nem todo mundo pensa como a gente, sente como a gente, né? Tem valores na família, né, como um todo. E daí?
que importa a ti? Segue-me tu. Não é isso que Jesus falou quando o pessoal começava a tutibiar? Que importa a você? Segue-me tu. Esse é o que Jesus descomplicava as coisas, não é, Fausto? Ele descomplicava, né? Ah, você está aí, meu Deus. Faz a sua parte, notou que a coisa não está boa em casa, pega o evangelho e lê em voz alta. Ah, você está ficando doido? Estou não. Eu estou precisando. Mas E funciona, viu, gente? E Viu, funciona. Antônio, tenho ouvido ultimamente as palestras daquele menino, Vitor Lindo. Rapaz, esse menino, ele não é um palestrante. Não é. Ele é um evangelizador. Ele é um educador. Isso mesmo. Ele é totalmente diferente de todos os outros que eu já ouvi falar. Né? Assim, Divaldo, o, o Raul, o juiz lá e outros lá do Pará, ele é totalmente diferente. Ele fala de um jeito que ele te cativa. E não só te cativa, ele fala daquele jeitinho mineiro simples, aquele jeitinho delicado de chegar assim em você, trazer você e falar assim, meu filho, Jesus está ajudando a cuidar de você. Por que você está fazendo isso? Assim, de uma maneira bem calorosa, bem simples. Ele chama as pessoas à razão nas palestras, ele chama a razão na simplicidade. E tem maneira melhor que essa, Faustinho? E tem uma outra pessoa também, a Rosane, que é amiga do Genivaldo, ela é ali da região mais. Ela é ótima, Montes Claros. Isso, de Montes Claros. A Rosana também é outra, assim, ela tem um jeitinho. Só que a Rosana ela é mais firme, né? Ela é mais assim, mais firme. Mas fala assim, é mais bocadura. Agora, o Vitor Hugo não, ele age assim, ele fala, você percebe que as coisas dele elas saem do coração com uma intensidade e que ele não está falando só para os outros, ele está falando para ele também. Então, ele não se coloca só as pessoas no compromisso, ele se coloca junto. Então, e eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco hoje, né, para cativar as pessoas. Além do que, eu acredito que ele deve estar passando um apurinho, sim, por ser jovem, por ser está começando agora, né? Então, mas assim ele tem uma confiança, ele tem uma fé, ele tem uma esperança, ele tem uma vontade e ele passa isso para os outros. Você entendeu, Fausto? É isso que eu estava tocando agora. Essa é a nossa tarefa. É trazer alegria. Entendeu? Nós estamos, gente, como é que eu vou dizer para vocês? Nós temos um tesouro na mão, né? E a gente precisa mergulhar nele igual o Tipatinha, vivê-lo, né? Não se deixa, não se deixa envolver por essa psicosfera que nós temos aí em volta, não é ignorá-la, não. Ela está aí, tal, tudo bem, mas não se deixe sujar com essa atmosfera. E como que a gente faz? Qual que é o guarda-chuva? É o evangelho vivido com alegria. Porque Jesus ensinou as 3 palavrinhas-chave do Bartolomeu. O Bartolomeu estava muito... Vocês pegam o livro Boa Nova, vai ler sobre o Bartolomeu. Eu acho que é o 39, não me lembro de cabeça. Bartolomeu vivia cabisbaixo, preocupado com o mundo, essa confusão toda. Aí Jesus virou para ele e falou, Bartolomeu, o segredo é alegria, coragem e esperança, porque as coisas mudam, né? Mas se a gente perde a alegria, se a gente perde a coragem,
a gente perde a esperança, como é que vai ser? Né? Então, é uma experiência muito rica, né, pessoal? Se vocês deixarem, vai ficar só eu e o Faustinho falando, hein? Esse falador aqui. Alguém mais quer comentar, gente? A Nilza está quietinha, A Nilza está quieta, só está levanta a ouvindo. mãozinha. Fala, Nilza. A Marinês também só está ouvindo. É que eu cheguei atrasada, Não tem mas problema nenhum. eu estava prestando atenção no que vocês estavam Antes falando. tarde do que nunca. É, mas é interessante sim o que vocês estão falando, porque vocês, não sei por quê, vocês me remeteram para uma parte do livro do Obreiros da Vida Eterna, porque essa prosperidade que a gente fala aí, a gente pensa mesmo em ouro, em material, né? Mas às vezes eu acho que tem uma prosperidade que a gente também se perde de querer crescer muito, evoluir, igual aquele instrutor, né, fala. A gente procura muito cume, né? Muito lá em cima. E aí a gente tem uma parte da história, porque eu estou lendo agora, porque eu quero acompanhar vocês, tá? Eu vou começar a estudar com vocês. E tem uma parte que Jesus, ele vem no lugar mais alto, né? Para o vale ajudar porção de espíritos que estão nas trevas, né? Então eu penso que nós aqui, enquanto a gente está estudando, querendo subir, ficar um pouquinho melhor, porque aqui fala, né? As nossas criações mentais, eu acho, que a gente fica muito parado na nossa carapaça mesmo. Porque a gente tem uma história, né? Tem um perispírito moldado já, que fica difícil a gente sair dele, né? Então, eu penso que a gente acaba tendo um probleminha, fica nervoso, volta para trás, se isola, refugia, que nem falo aqui, né? Eu estava pensando, vocês estavam falando, eu estava pensando. E aí, a gente, o que a gente precisaria fazer, né? Nessas criações nossas, atrapalham, para a gente realmente entender qual que é os nossos objetivos, né? Da criação, né? Sagrado objetivo. Que a gente precisava se doar mais das coisas que a gente já sabe fazer, mesmo que seja pequeno, né? O nosso talento. A gente não sabe fazer muita coisa, mas mesmo que não saiba, a gente se dispor, né? Dispor a fazer um pouquinho, Nilza, ajudar aquele que está lá atrás. E aí eu acho que Jesus deixou isso, né? No Breno da Vida Eterna, quando Jesus vem lá de cima e vem ajudar, então ele está falando tudo, né? Então, não adianta você querer subir lá em cima, ficar bem, né? Você tem muita coisa para fazer aqui. E é isso mesmo, a nossa prosperidade em querer ficar melhor é bom, lógico. E o Antônio fala aí do Evangelho no Lar, que ajuda muito mesmo, viu, Antônio? Eu estou lendo em voz alta, viu? Não, te falar uma coisa, lembra sempre disso. Quando Jesus, a multidão estava lá faminta, Jesus chegou para os apóstolos e perguntou: o que tens? Lembra disso? Ah, Jesus, nós temos 5 pães e 3 peixes, não me lembro exatamente os números. O resto ele faz. O que Jesus está pedindo para a gente? Não está pedindo para fazer multiplicação de pães, curar leproso, curar cego, não está pedindo nada disso, não. Mas não está pedindo mesmo. Mas aquilo que ele pediu para a gente faça com alegria, com coragem e com esperança. Que esse é o pulo do gato. Ele agora está pedindo para a gente assim: faz o evangelho no lar. Lê o evangelho em casa. Se alguém te perguntar alguma coisa, você conversa com ela e conta alguma coisa que ela está te perguntando. Não fique enfiando essas coisas na cabeça dos outros, porque não faz bem, não. Mas na medida que surge a oportunidade que a pessoa procura, vamos falar, vamos conversar com os familiares. O evangelho não é para ser imposto, o evangelho é para ser vivido. Antônio, Esse é o pulo do gato. Né? E com muita alegria, a hora que nós estamos aprendendo, não alivia a alma. Antônio, você sabe que quando eu faço o evangelho em casa, é eu e mais 2, né?
que falamos em voz alta, nós somos em 3 lá. Você sabe de que eu estou falando, né, Antônio? Sei, eu estou vendo eles aí. Você está vendo eles? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, um e o outro. Ó. O Ambrósio e o Felisberto. Ai, mas não tem jeito, viu, Antônio? Agora é só Deus tomando conta mesmo, porque Jesus até já desistiu já. Ele falou, pai, fica com você, porque eu já não tenho mais jeito. Você está com seu microfone fechado, então. Ô, Nilza, você quer falar ainda, Nilza? Acho que a Maria Inês levantou a mão. Não, já falei. Já falou? Não, porque você deixar eu faltinho, lascou, né? Não, pode falar à vontade, eu já falei. Acho que a Maria Não Inês deixa ele à agora. vontade, não, Nilza. Deixa eles muito à vontade, não. Nós Segura estamos dando muita abertura para esses homens faladores. É que a gente Não, vai nós temos que gostando entrar das nessa histórias. jogada, O pelo Facinho amor tem de história, Deus. o Antônio tem história, e é gostoso ouvir história. Ó, nós vai acabar o tempo e nós ainda, as mulheres não falaram nada. Nós temos que manter eles calados agora. Calados. Eles têm muita conversa. Fala, Maria Boa Inês. noite, vocês. Entrei atrasada, desculpa. É que eu não estou em também. casa. Então, se eu penso assim, olha, eu ando refletindo muito nessa questão da gente fazer algo mais, aproveitar essa oportunidade, a gente poder fazer. Mas o que fazer? E como fazer? Ah, mas eu poderia ser voluntária, mas aonde? Você vai aguentar fazer o quê? Porque tudo tem regra. E às vezes tem alguns trabalhos que as regras mais atrapalham do que ajudam. Então, o que é que eu penso assim? Se talvez a gente conseguisse trabalhar em grupo, começar uma dupla e depois vai conversando e vendo o que a gente pode ser útil, entendeu? Porque se a gente não se unir também nos tempos que a gente está vivendo, fica difícil, fica muito difícil. Nós temos que lembrar, não sei que texto, porque eu tenho lido muitas mensagens e em vários livros, então teve um que me chamou a atenção. Deus não está pedindo para você se expor ao perigo, não é essa a meta. Então, o medo é justificável? Estamos vivendo os tempos difíceis, e temos que ter consciência disso. Não é para a gente se expor a perigo, entendeu? Então, a gente precisa começar. Ele não mandou os apóstolos sozinho, mandou em dupla. Então, todo o trabalho que a gente pode fazer, nós podemos fazer também em grupos, entendeu? Então, eu acho que o que falta muito nas casas espíritas é isso também, é reunir aqueles de boa vontade para fazer alguma coisa, né? Como voluntários, né? Visitar uma instituição, vai lá em Divinolândia, mas não vai toda semana, não vai todos os dias, né? São datas específicas, e nem todos também podem ir, não é? Mas não tem só lá, aqui mesmo tem, aqui pertinho de nós, e está campeando a necessidade. Então, nós vemos muita gente saindo pedindo de porta em porta, nós não sabemos, estamos com medo de abrir as portas e até olhar no olho da pessoa e saber o que ela quer, porque a gente não sabe se a gente vai abrir a porta para alguém que está realmente necessitado ou se é alguém que vai querer invadir nossa casa. É justificável o medo? Gente, nós não somos santos, não. Nós não atraímos só o bem, nós também atraímos coisas ruins, né? E mesmo que a gente não atraia, nós também passamos por provas. Então, nós temos, sim, temos que nos cuidar, mas também podemos ajeitar as condições em grupo. Não precisamos ir sozinhos, não precisamos estar sozinhos. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também. Pronto, falei. Agora falta 5 minutos para acabar o tempo. Os homens não podem falar muito agora. Olha, Nilza, nós ganhamos parada. Estou brincando, hein, gente? Para desanuviar um pouco. Está tranquilo, sim. Olha, alguém quer fazer a oração de fechamento do nosso estudo e abertura para o próximo? A Nilza.
Topa aí, Olha, Neuza? eu posso fazer. Ué, Posso então, fazer. como diz o mineiro, uai, só. Então, Uai. Então vamos elevar nosso pensamento, unindo nossos melhores pensamentos para Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, que sempre nos traz muitas soluções para os nossos problemas, e que agradecendo por essa oportunidade, né, de estar aqui aprendendo, unindo nossos corações, sentindo essa alegria de estarmos juntos, agradecendo, e que Deus possa nos proteger sempre, nos amparar e dar também, intuir os nossos mestres, né, que dão as nossas aulas, e que o Antônio já acabou de dar, e que o próximo consiga ser intuído, né, o Eduardo, acho, que possa ser intuído pelos melhores pensamentos, que possamos também ter outra aula boa. E assim, com os nossos melhores vibrações, nossas melhores vibrações, possamos oferecer a nossa oração, a nossa prece para o irmão mais necessitado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como também perdoarmos os nossos ofensores e também devedores. Não nos deixes entregues à tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Amém.